Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Mas nós entendemos, não podemos fazer isso. Temos que andar em sujeição ao fato, verdade que sim? Eu sei que se nós julgamos, somos castigados. Temos que julgar toda a situação corretamente, não podemos ser injustos, verdade? Não podemos ser injustos. Um pastor me ligou e me dizia: pastor, o que eu faço? Eu tenho uma situação em minha igreja, está acontecendo isso com 2 ou 3 irmãos, assim. E ele estava me dizendo assim. Eu lhe disse: é verdade? Não, pastor, não é verdade. Pois então você não tem que fazer nada. Agora, se é verdade, há um problema. Agora, se o que estão dizendo de ti não é verdade, não faça nada. Mas nada, pastor. E se me cortam a congregação em pedaços? Que deixa que corta em pedaços. Se o Senhor não sai por ti, é porque Ele permitiu que te acontecesse o que aconteceu. Agora, se você está bem, tu diz: Senhor, aqui eu tenho feito as coisas bem. Se eu fiz alguma coisa mal que não me dei conta, tua misericórdia então. Quanto à minha conduta e quanto ao que eu fiz bem, pois nesse momento, se te ameaçaram, se isso, se aquilo, repousa e não pega o telefone, porque assim você está em boa consciência. Assim que bom quando você está em boa consciência. Assim que eu tenho feito aqui em Miami, quando me diz: olha, que aquele disse, que aquele falou, que vai ficar sem nada e que você vai chamar a polícia e que fizeram aquilo e outro. E então se eu tenho limpa consciência, em nome de Jesus, pastor, o que nós vamos fazer? O mesmo que fizemos ontem, nada. O Senhor é teu ajudador. Se até agora não puderam nem tocar um dedinho. Nada. O Senhor te respalda. Você nunca se defende, eu não defendo ninguém, nem minha família tampouco. Quem tiver que fazer, que faça. Digo porque, olha, não. Se te acontece, é bom que te aconteça. Se não acontece, é porque Deus está contigo. Claro que você não pode botar a mão aí. Ninguém me defenda, que o Senhor sabe de tudo. Olha, se é verdade, pois então acontece, irmão. Não, eu não me defendo. Ay, tú no lo vas a defender, no lo defienda, que lo defienda Dios. Así es que es bueno. Você não tem que defender aqui a ninguém. Olha, lembra da arca, que a arca ia cair. E alguém foi meter a mão ali. Deus não necessita de ajuda. Deus não necessita de ajuda. Verdade que sim? Nunca ajude a Deus nem a ninguém. Dê um bom conselho, mas deixe cada qual que receba o que está semeando. Verdade que sim? Tem pessoas que se metem em problemas e vão e metem... Olha, vamos ajudar nisso, vamos ligar esse, vamos ligar aquele, para que me resolva isso. Por quê? Não, porque estão me acusando disso. É verdade? Sim. Se você está buscando apadrinhar, sabe por quê? Porque se você sai dessa, vem outra. Nessa terra, com a vara com que você mede, você será medido. E tudo que o homem semear, isso ele colherá. Olha, e se por tuas conexões, se te veio um matinho de espinho, Deus é capaz de levantar uma árvore grande de espinho para você. Não siga te safando. Enfrenta as tuas situações, resolve o que vier. Veja, um homem me ligou e falou: olha,
esta situação, estou diante disso, disso, disso. O que eu faço? Bom, faça essa e você vai preso. Preso? Pior é que se você se complique na situação mais tarde. Olha, pastor, como é que faz? E foi preso. Então, deram a sentença para ele. Ficou mais fácil, o homem rapidamente resolveu e ficou livre. Se você segue se escondendo, se escondendo, se escondendo, seria pior. O rolo vai aumentando e a bola de neve vai... Até que vai... Olha, o que aconteceu aqui comigo? Olha, quanto sabe o que é um véu? O que é um véu? Algo que cobre, que não deixa ver o que há do outro lado. Verdade que sim? Isso é um véu? Hã? Quantos sabem que Cristo é um véu? Hã? Vamos buscar Hebreus 10 para ver se o Cristo judeu é um véu. Porque se o Cristo de Jerusalém está no teu meio, está te tapando. Perdão, 10, 20. Estamos todos? Hoje temos que tirar todo tipo de véu do meio. Tudo que seja véu. Tudo que impeça que você entre com a cara descoberta para que possa desfrutar da autoridade que você tem. Diz aqui, no verso 20, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu. Isto é o quê? Através do véu, isto é, de sua carne. Olha, eu estava escutando um programa de rádio onde um homem orando em nome de Jesus de Nazaré. E você sabe que isso era um pastor bem dedicado, bem humilde e orava com uma fé tão tremenda. E você sabe que Deus, em sua misericórdia, ele pode responder orações, mas em si, ele estava orando em nome de Jesus de Nazaré do véu. Essa oração, olha, diz a Bíblia, não digo eu, diz a Bíblia, que Jesus, a carne que Deus se pôs num corpo de carne. Diz a Bíblia que isso é um véu. Diz que quando o véu for tirado, então verdadeiramente se convertem ao Senhor. Quando Jesus de Nazaré, a conduta de judeu, sai do teu meio, então você está verdadeiramente convertido. Enquanto isso, você continua desfrutando do perdão dos pecados, mas não é convertido. Quando se convertem ao Senhor, ao ressuscitado, o véu é tirado do meio. Mas a Bíblia diz que a carne que Deus se pôs um véu. Igualmente, a minha carne é um véu. Por quê? Porque eu sou um espírito que teve existência antes da fundação do mundo. E quando participei deste véu, vieram os problemas. Aqui, olha, toda a carne. Se a carne de Jesus de Nazaré é um véu, a tua carne é outro véu. Hello! Por que Paulo disse? Se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Diz, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Disse a Bíblia assim ou não? Diga quem está do teu lado. A ninguém conhecemos segundo a carne. O que sucede se você me conhece, a mim, a José Luiz de Jesus em carne? Que tens um véu, porque está olhando minha carne, não está olhando o meu espírito aperfeiçoado. Não vais me amar. Porque você acredita que as pessoas têm tantas divisões nas igrejas. Por que as igrejas por aí estão sempre divididas? Porque se conhecem em carne. Então, logo você conhece em carne, você vê imperfeição, vai ver as obras da carne. Por isso Paulo disse, irmão, não podemos conhecer-nos segundo a carne, porque vamos ver imperfeição. No sistema tem muita gente por aí que vê em imperfeição. Temos que conhecer-nos em espírito. Assim que a carne
que Deus se pôs, que se chamou Jesus de Nazaré, foi um véu. A carne que te puseram foi outro véu. E então, o que acontece? Que quando te puseram esta carne, entrou o pecado. E quando o pecado entrou, o príncipe deste mundo, Satanás, veio ser o governador das trevas. E por consequência, todos nós estávamos separados da glória de Deus. Agora, tente bem, quando estivermos separados da glória de Deus, você poderia, com a cara descoberta, ver o Senhor? Não, o que você necessitava? Necessitavas cerimônias, necessitavas sacrifícios, necessitavas todo tipo de atividade, porque você não podia ver com a cara descoberta. Vamos a 2 de Coríntios, que é o tema de hoje, a cara descoberta. 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 14 adiante. Vamos no verso 13. Vamos no verso 13. 2 aos Coríntios 3,13. E não como Moisés, que punha um véu sobre seu rosto, para que os filhos de Israel não fixassem a vista no fim daquilo que havia de ser abolido. Mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leio o antigo pacto, lhes permanece o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. E até o dia de hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, este sim é o ressuscitado. Quando se converterem ao Senhor, o véu se quitará, porque o Senhor é Espírito. O Senhor não é a carne. Olha, o Senhor não é Jesus de Nazaré, o manso da Galiléia, o loiro da Galiléia. E mais essas coisas que dizem por aí. Diz que o Senhor é o quê? O Espírito Santo é o Senhor. O Espírito é o Senhor. Porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, nós todos, olhando com a cara descoberta, sem véu, não pode ter véu, a cara descoberta como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Para nós, atente bem, para você adorar a cara descoberta, você não pode levar um símbolo, não pode fazer uma cerimônia. Ou seja, se você quer adorar a cara descoberta, sabe por que adorar a cara descoberta? Porque você creu que com uma só oferta Deus te fez perfeito para sempre. Atente bem, você não pode adorar a cara descoberta se você sente que você é um pecador. Pastor, então nós não somos pecadores? Não, porque nós somos em espírito, não há pecado. Deus nos conhece conforme espírito. Por isso é que quando Paulo disse que nós não podemos nos ver segundo a carne, uma irmã desse ministério perdeu sua filha num acidente. Então, ela esteve tão... Olha, ela disse, Senhor, se você me dissesse por que ela estava jovem, uma série de coisas, então... Ela teve uma visão com a filha e a filha apareceu para ela. Então a filha apareceu com o corpo de filha. Mãe, esse corpo que está aqui é usado para que você saiba que sou eu, mas em si eu não sou esse corpo. Este é um corpo de carne para que você entenda que sou eu, mas no céu é maravilhoso. E começou a falar de lugar onde ela estava. Começou a dizer, tem umas coisas tão maravilhosas onde ela estava. E disse, esse corpo não é ela. Por isso Paulo disse, sabe porque se esse corpo se desfizer, temos um edifício não feito por mãos nos céus. Disse que tudo isso que você tem aí é uma experiência de mentira. Isso é um véu. Por isso quando Jesus ressuscitou e andou com os discípulos no caminho de Emaús, eles não sabiam porque... Ele tinha um novo edifício posto. Certo? Você também vai ter um novo edifício. Isso que você tem aqui. Por isso, atente bem quando Paulo diz, a ninguém conhecemos segundo a carne,
por que que você não é isso que está aí? Isso que você tem posto, olha, veja, isso não serve, não se sujeita à lei de Deus. Por que não se sujeita à lei de Deus? Porque é diabo, isso sujeita à lei de Deus? Não pode. Isso que você tem posto, um diabo posto em cima, um gênero, um corpo de diabo. Se você não gostou do que eu te disse, parece que você ama muito o diabo. Se você não gostou do que eu te disse, é que você ama o diabo. Porque isso que tem posto é conforme o terrenal, tais os terrenais. E o último Adão, que é do céu, tais os celestiais. Mas, atente bem, para você adorar a carne descoberta, para você adorar a cara descoberta, você não pode estar todavia, não, porque Senhor me perdoa, você me ajuda. Não pode. Deus, atente bem, Deus, o que Deus faz por ti já fez. Deus não vai fazer mais nada por ti. Agora, quem faz por ti são os anjos do pacto que ele deixou. Por isso que as igrejas estão minguando por toda parte, estão lastimando. Olha, um pastor dizendo para a igreja, irmão, passe aqui à frente, tudo está mal. Passe à frente porque você está mal? Quem disse que tudo está mal? Essa é a mentira mais diabólica. O pastor que disse isso, todo domingo, passe à frente, olha, que passe, que siga chorando, segue jejuando, porque o Senhor me revelou que você está com ruga e mancha, passe à frente. A igreja está sem ruga e sem mancha. O que faz você aí, chorando aí, e o pastor em cima, e o pastor, fazendo uma falsa humildade em cima de ti, porque esse aqui abençoa eles, Deus já abençoou. Ajuda que ajuda. Essa é mentira do diabo. Essa história de, Senhor ajuda, Senhor abençoa, Senhor tira da família dele, porque Senhor ajuda, a esposa foi embora. Para com essa bobeira. Já te abençoou. Irmão, a igreja de hoje não está com a cara descoberta. E há um montão de tapumes. Tapume do batismo. Como símbolo do perdão do pecado. Molhar você, molhar o diabo, essa carne não precisa molhar. Olha, todos os rudimentos, batismo, símbolos, eram enquanto o diabo todavia estava sobre ti. Como o diabo, Deus não podia chegar até você, ele deixava símbolos, símbolos, símbolos. Vamos buscar Colossenses 2. Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Olha, tem que soltar todas essas coisinhas que estão apegadas aí. Tiene que soltar cuanta cosa está por ahí deteniéndote que entres a cara descubierta. Mira, tú tienes que sacarte los pelos, saca todo lo que hay. Y Padre, aquí está tu bendecido, tu escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquí está como tú quisiste, a tu imagen y semejanza, limpio, lavado, justificado. Aquí estoy. Cuando tú oras así, chacho, los ángeles... Diga-me, general. Mas quando te olha, Senhor, se for possível, tenha piedade da minha vida, pecador. Aí os anjos... Assim que estão orando e chorando por aí. Sabe o que disse um pastor a um ovelhão? Um ovelhão. Sabe o que disse o pastor? Olha, faz 3 dias de jejum, bota 3 toldos na cara para que Deus não te veja. Bota 3 dias no véu aí para que Deus não te veja. Eso no es así. Vamos a ver lo que dice ahí en Colosenses. Verso 8, 2:8.
2:8. 2:8. Veja que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha, quantas vãs sutilezas que eu falo aqui, hein? Será bom? Isso é oco? Isso são vãs filosofias? Segundo as tradições dos homens, conforme aos rudimentos do mundo. Você sabe que o batismo é um rudimento do mundo. Esses são rudimentos, porque nesse mundo você está. Rudimentos. Rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente quanta deidade. E por consequência, verso 10 que diz: e vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Diga, estou completo. Não me falta véu. Se está completo, para que você quer véu? Para que você quer símbolo? Não, porque o batismo tem que fazer, você sabe que é um símbolo, é verdade que não salva, mas tem que fazer. Sim, porque é um símbolo. Você não necessita de símbolo, você está completo. Se você está completo, não te necessita de nada. Você entra com a cara descoberta, papai, sem precisar me benzer, sem... Estou completo. Olha, nem óleo. Molhar o diabo com óleo para quê? Veja o que diz. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal. Olha, lançaram fora o corpo pecaminoso carnal, por isso é que nós não podemos viver segundo a carne, porque o corpo pecaminoso carnal foi lançado fora da presença de Deus. Na circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, isso é água. Batismo, no qual fostes também ressuscitados com ele, mediante a fé no poder de Deus que o levantou dos mortos. E a vós, estando mortos em pecados e na circuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. O que aconteceu? Verso 14. Anulando a ata dos decretos que havia contra vós, que nos era contrária, tirando-a do meio e cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, atente bem à aplicação. Portanto, se o diabo foi lançado fora, se o corpo carnal pecaminoso foi lançado fora, se tu estás completo nele, tudo foi lançado fora, então veja o que diz o verso 16. Portanto, ninguém vos julgue por comida ou bebida, ou quanto a dias de festa, lua nova, guardar sábado, tudo o que é sombra do que veio, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos prive do vosso prêmio, afetando humildade, culto aos anjos. Esse culto aos anjos tinha uma manta, um véu. Em Coríntios diz que a mulher, ela colocava um véu por causa dos anjos. Diz, futilmente inchado por sua própria mente carnal, não submetido à cabeça em virtude de que todo o corpo, nutrindo-se e unindo-se pelas conjunturas e ligamentos, cresce com o crescimento que Deus dá. Pois se haveis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos submeteis a preceitos, tais como não toques, não gostes, não proves, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, coisas todas que se destroem com uso? Tais coisas têm a verdade certa reputação de sabedoria em culto voluntário, ou seja, os rudimentos do mundo, as proibições. Aqui não está falando de coisas mundanas, está falando de rudimentos, onde o teu corpo vivia antes. Diz, certa reputação de sabedoria em culto voluntário, em humildade, em duro trato do corpo, mas não tem valor algum contra os apetites da carne. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. Colocai a mirada nas coisas de cima e não nas coisas da terra, porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Para entrar com a cara descoberta diante do Senhor, não pode estar em símbolo.
Símbolos de comida, de bebida, de batismo, cerimônias. Ah, você não pode vir aqui pensando que você está em pecado. Você não pode ir com a cara descoberta pensando nessas coisas que a salvação se perde. Já pensou? Alguém está pensando que se pode perder? E isso não é estar com a cara descoberta. Entremos pelo caminho vivo e novo que ele nos abriu através do véu, através da nossa carne. Porque sua carne veio para tirar todo o véu. Até o véu do templo foi rasgado de cima a embaixo. Então, Deus está buscando um povo que o adore em espírito e em verdade, que vá com a cara descoberta e se apresente a ele com essa autoridade e possa orar nessa autoridade. Sentir-se completo, sentir-se limpo. Por isso é que ele diz que uma só oferta te fez perfeito para sempre. Mas perfeito para quê? Para que venha a ele com a cara descoberta. Para que possas orar com essa autoridade. Para que você receba a autoridade que Deus delegou sobre você. Para que ninguém esteja dizendo, irmão, ore por mim. Ouviram um homem dizendo, ore por mim, tenha piedade de mim. Esses são dignos de lástima. Se você está completo, você é uma pessoa totalmente completa, demasiado suficiente. Tu dizes que nossa suficiência provém de Deus. Tu tens muita provisão. O que acontece é que, às vezes, a carne começa a ministrar-te e você se sente tão pequeno que você perde a autoridade. A autoridade está no conhecimento de que você está com a cara descoberta. Veja como Moisés via um véu. Todo mundo via Moisés por um véu. Diante de Deus, depois tirar o véu. E entrava com a cara descoberta. E assim é que você tem que entrar com tua carne descoberta. A igreja de hoje, a igreja protestante por toda parte, os abençoados irmãos que não sabem que são abençoados, eles, todavia, usam véus para chegar à presença de Deus. Estão velados. Por isso, o conselho de Hebreus, capítulo 6. Vamos a Hebreus, capítulo 6. Pode haver uma visita aqui que precisa conhecer essa verdade, porque estão escondidos. E cada vez que lemos, aprendemos mais. Hebreus capítulo 6. Diz, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição. E o que é a perfeição? Deixando já os rudimentos de Cristo, vamos aonde? Agora, se você quer os rudimentos de Cristo, pode ir à perfeição? O que o apóstolo diz? Para você ir à perfeição, tem que deixar os rudimentos. Esses queridos e abençoados que aprenderam graça conosco, né? Vieram aqui, ficaram um ano, aprenderam graça. Olha, isso está tremendo. Rapaz, predestinação, que tremendo isso. Olha, já não tem que jejuar. Já estamos livres do diabo. Estamos livres do diabo, que maravilhoso. E começam a aprender o novo pacto. Mas quando chega na Santa Ceia, quando chega no batismo, quando chega nessas coisinhas, esses rudimentos, eles dizem, aí não. Como que diz? Vamos aprender o novo pacto, mas quando vamos a Deus, vamos com o véuzinho. Com símbolos, vamos com Santa Ceia. Que faz você com um pouquinho de vinho, um copinho de vinho, um pãozinho. Para um... Isso é o sangue de Cristo, símbolo? E acaso você aceita símbolo? Para ir com a cara descoberta, você precisa de símbolo. Então o que faz você perdendo tempo com pãozinho, com vinha e bebendo? O que faz você? Acaso você recebe alguma coisa? Há lugar para você receber? Alguma coisa a mais? Não, você está completo, não cabe mais nada. O que faz você com um suquinho de uva e um pedacinho de pão? Que é uma má cópia do que faziam lá em Coríntios, porque lá havia uma ceia completa. E era uma cerimônia.
E Paulo disse que se sacrificava, olha, a carne. Era só isso que fazia a ceia do Senhor. Imagina todas as igrejas protestantes de hoje. Olha, põe uma mesa assim bem grande e compra uns utensílios que, se fosse aqui, valeriam uns 800, 900 dólares. Tudo por causa de um pedacinho de pão. Isso nós aprendemos da grande rameira. Não, pastor, Paulo disse isso aos coríntios. Paulo não aprovou isso. Ele disse, vocês não têm casas para seguir fazendo esses rudimentos? Mas, pastor, e por que Paulo só aprovou isso nas casas e não na igreja? Porque isso são rudimentos. E por que não aprovou? Porque não estamos no espiritual. Deus teve que tratar vocês como carnais, podem fazer o que quiser. Mas quando chegaram ao espiritual, o que ele disse? Para que sacrificar? A Páscoa já foi sacrificada por nós. Esses pãozinhos todo domingo, uma vez ou outra, uma vez por semana, uma vez por ano. Quando você tem que entrar com a cara descoberta. Por isso é que muitos dizem. Eles não sabem discernir a ceia do Senhor. Por quê? Quando você põe coisas que impedem ir com a cara descoberta, às vezes tem uma enfermidade, aí você ora e Deus se esconde. Uma chuleta. Deus está fastiado disso. Sabe a quem vocês estão sacrificando? Aos demônios que vocês estão sacrificando.